Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus amados, bom dia realmente, um dia bom para cada um de vocês. Que o dia de vocês possa ser bom, quando vocês se levantarem, que o café da manhã possa ser bom, quando vocês se trocarem, que a roupa que vocês vierem a colocar venha ser boa, quando vocês forem sair no trajeto para o trabalho, para os seus afazeres, que tudo que acontecer venha ser bom. Quem sabe você que tem que pegar o ônibus cheio todo dia de manhã, encontre até um lugarzinho para sentar, que venha tudo ser bom no seu dia, que o seu dia de hoje de trabalho venha fluir e tudo venha funcionar, que você hoje quando vier almoçar venha comer uma comida boa, saudável, que te faça bem, que você na sua tarde consiga concluir o seu dia em bondade, que tudo dê certo, mas que você também tenha um dia bom com você mesmo, que você no dia de hoje não tenha nenhum atrito com nenhuma pessoa, que você hoje consiga realmente fluir nas suas palavras, ser bênção, ser alegre, ser tranquilo, calmo, ponderante, humilde em todas as suas ações. À tarde, quando você voltar para casa, que você venha em bondade, que tudo venha ser bom ao seu redor, que as pessoas estejam ali disponíveis, caso você possa falar com elas e fale algo de bom. Que quando você chegar em casa no dia de hoje, quando terminar o seu dia, você jante algo bom, tome um bom banho, um banho relaxante, um banho que pode te limpar, que pode te trazer descanso mesmo, né? A fresqueza do estar limpo. E que esse banho seja símbolo também da conclusão do dia que você teve hoje diante dos olhos de Deus. Que seja bom, meus irmãos. Se você tem que ficar em casa, é dona de casa, que todos os seus afazeres venham a sair bons. Se você vai à escola, que você tenha lições e seja tudo bom. Enfim, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, bom presente, bom futuro na vida de cada um de vocês. E que esse bom no final do dia, antes de vocês deitarem para dormir, cada um possa refletir e ver o resultado do dia de hoje na vida que vocês tiveram. Eu falo isso porque agora de manhã eu levantei, mandei meus filhos para a escola e quando eu voltei, eu encontrei com os meus sogros na escada, que eles estavam fazendo as coisas deles e todos os dois com um sorriso no rosto para mim. Um sorriso sincero, um sorriso de coração ali naquele momento. E eu subi as escadas dando glória a Deus. Subi as escadas dando glória a Deus, porque foi bom. Sei que se eu tiver que ir lá daqui a pouco, por algum motivo, eu vou ser recebida com paz, né? Sem guerra, sem problema. Falo muito disso porque é onde eu vivo, é o meu habitat natural, é esse. Então, como cada um de nós tem o seu habitat natural, as pessoas de cada dia, que coisa boa, meus irmãos. Que coisa linda é poder você poder estar em paz com todo mundo, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, com seus vizinhos. Ainda que tem muito caso de gente me contando aí que são pessoas que vêm em cima deles. São vizinhos que estão sempre cobrando, são amigos ou companheiros de trabalho que estão sempre perseguindo, parentes. Às vezes você está quietinho no seu canto, vivendo a sua vida, fazendo o seu melhor. Aí vem uma pessoa para te infernizar a vida, ou para te tirar a sua paz, não é verdade? Por isso, meu querido, meu amado, quando a gente consegue terminar um dia em paz, uma vez que nós pertencemos a Cristo, a gente pode realmente dar glórias a Deus com muita alegria, agradecendo porque o dia foi bom. Eu tenho consciência disso de um modo tão profundo, de um modo tão sério, que vocês não podem imaginar. Meus irmãos, o texto que eu quero ler com vocês hoje, ele serve de exemplo para nós. Hoje eu coloquei o exemplo de coisa linda é você estar em paz com todo mundo. Coisa linda é você de noite, talvez você vai tomar seu banho,
Você vai se lavar, você vai se limpar e você vai se sentir fresco, você vai se sentir leve, você vai se sentir perfumado, relaxado. E eu falo que isso seja também como uma simbologia na tua vida espiritual, para que você se sinta livre espiritualmente, para que você se sinta fresco. Vocês podem observar a diferença entre algo fresco e algo gasto. Uma coisa fresca, ela está cheia de vida, ela é convidativa. Uma vida espiritual fresca, ainda que velha no seu converter. Talvez você conheceu Jesus, já estão falando de 10 anos, 20, 30. Mas o crente fresco, ele está sempre vivo, ele está sempre disposto, ele está sempre feliz com Deus, ele está sempre esperando algo novo do Senhor. Então, por isso que eu falo aqui dessa simbologia de consciência. Porque o que Deus tem para falar aqui conosco hoje é algo muito lindo. É algo muito lindo. Olha, Deus, Ele tem esperança que ninguém se perca. Ainda que Ele já sabe o resultado final dessa partida, chamada a Era do Homem na Terra. São praticamente 6.000 anos que a gente já está nessa terra, como nós o somos. Mas ele sempre teve esperança e ele continua tendo esperança que o ímpio se arrependa, que o ímpio se arrependa, que o ímpio se converta. A gente fala que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque ele já nos conheceu antes. Então Deus ele sabe quem é que vai se salvar e quem não vai se salvar, ele sabe. Ele sabe, mas eu não quero entrar muito nesse discurso. Mas Deus deixa claro que ainda que Ele sabe os nossos dias antes que nós venhamos a nascer, Ele sempre tem a esperança que todo ímpio se converta. E a prova disso está aqui em Ezequiel capítulo 12. Isso é uma prova mais do que explícita e berrante que Deus tem a esperança que o ímpio se converta. Deus ele traz os sinais, ele traz os fatos com a esperança que na rebeldia o ímpio enxergue e entenda e se converta. Então, se a gente lê aqui capítulo 12 de Ezequiel, Deus ele deixa uma tarefa para Ezequiel fazer. Ele fala o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde. Tu habitas no meio da casa rebelde. Ezequiel não era rebelde, mas ele habitava no meio de uma casa rebelde. E Deus continua falando com Ezequiel, que tem olhos para ver e não vê. Eles têm olhos para ver, Ezequiel, mas eles não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Porque sabe por quê? Porque é casa rebelde. Rebeldia é não querer ouvir, meus irmãos. A rebeldia é combater sempre. A pessoa rebelde, ela não quer dar ouvidos a nada nem a ninguém, só a ela mesma. Ela faz a sua própria estrada, ela trilha a sua própria estrada, o seu próprio caminho. Eu cheguei num ponto da minha vida, agora aos 37 anos, que quando eu vejo que uma pessoa é rebelde, eu não perco nem tempo tentando explicar para ela alguma coisa, ou tentando simplesmente conversar. Olha que uma pessoa rebelde, até as coisas bobas que você tenta falar para ela, ela tem sempre o seu ponto de vista por cima. Ela tem sempre o seu achar. E aquilo que ela crê, aquilo que ela acha que prevalece, ainda que esteja errado. A pessoa rebelde, ela é acompanhada pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância. E aí eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou em uns vídeos passados, 7 coisas que o Senhor abomina. Aí ele fala, olhos altivos, coração rebelde, não, ele fala, aí eu não lembro aqui de qual, mas um deles é olhos altivos, que matam o inocente, tem esse vídeo aí. Mas a rebeldia, de um modo geral, ela abrange 7 pecados,
Todos estão relacionados com orgulho, com altivez, com prepotência, com arrogância, com soberba. É isso. Então Deus está falando que Israel aqui era a casa rebelde. Que triste realidade eu escrevi. Aí Deus ele coloca o quadro da situação para Ezequiel. E no versículo 3 do capítulo 12, Deus vira para Ezequiel e fala o seguinte, fala, olha, tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai. Sai à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem, pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede, à vista deles, e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus na casa de Israel. Olha só, Deus virou para Ezequiel, mandou ele pegar uma mochila, vamos falar em termos bem simples, arrumar uma mochilinha, justo com o necessário que ele tinha à disposição, e durante o dia pegar aquela mochilinha e colocar na rua à vista de todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. Eu imagino que naquele tempo as pessoas não tinham como a gente tem hoje, computador, que todo mundo desaparece, né? Você sai nas cidades, não tem ninguém no meio da rua, tá todo mundo dentro de casa, enfiado no computador. Na cidade, a maioria é assim. Ou então tá todo mundo trabalhando dentro de um escritório, em algum lugar fechado. Mas eu acredito que naquela época as pessoas ficavam mais no meio da rua mesmo. As mulheres, né, ficavam ali talvez fofocando, conversando. Aqueles homens talvez que voltavam dos seus afazeres se colocavam sentados nas praças. As pessoas naquela época elas estavam mais no meio da rua, pelo que se entende. Então a Bíblia vira para ele, Deus fala para Ezequiel, pega a sua bagagem, põe no meio da rua. E à tarde, você vai pegar em silêncio essa bagagem, vai pôr ela nas costas, vai furar um buraco na parede, vai colocar uma coisa nos olhos para você não ver, uma coisa na cabeça, né? Uma venda, alguma coisa do gênero. E você vai sair por ali. E vai fazer eles verem isso. Você vai fazer tudo isso em silêncio. E aqui no versículo 7, ele fala, como me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Então à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, às escuras, e saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Isso passou, foi num dia. No segundo dia, já pela manhã, Deus vira para Ezequiel e pergunta. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Alguém te perguntou alguma coisa? Por que estavas fazendo aquilo? Dize-lhes, olha, ele nem esperou a resposta, ele já entrou direto com o que Deus fala, né? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal. Isso aqui, meus irmãos, eu creio que é uma oportunidade que Deus ainda deu para aquele povo. Se você ler Ezequiel, você vai ver que o povo foi para o exílio. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Daniel, quando ele entrou na Babilônia, ele devia ter uns 14, 13 anos de idade. Ele saiu ele terminou na Babilônia, tudo indica que ele terminou lá, ele não voltou para casa, para a terra dele. Ele devia ter seus 70, 80 anos. Daniel, ele viveu no mesmo período que Ezequiel e mais outros 2 ou 3 profetas. Tudo indica que eles viveram em cidades ou em zonas diferentes, mas Daniel, ele ouviu os profetas, porque tinha profeta ali no meio da cidade da Babilônia, no meio deles. Então, teve um remanescente, teve um povo que voltou para Israel, teve um povo que reconstruiu o segundo templo, teve um povo que voltou a cultuar a Deus depois do exílio,
que escapou do juízo de Deus daquele período, ok? Isso aqui você vai encontrar no livro de 2 Reis e Crônicas, eu acho, mas principalmente 2 Reis vocês vão encontrar mais essas histórias, como é que foi o exílio, as perseguições. Vocês vão encontrar que o último rei de Judá, se eu não me engane, porque eu acho que foi ele mesmo, porque bate aqui com o que está dizendo, ele teve os seus olhos perfurados e ele foi levado embora para o exílio. E o último rei da Babilônia, ainda dentro desse período das profecias, ele viu o rei de Judá, que estava na prisão, era cego, diz que todos os filhos desse rei foram mortos diante dele e depois furaram-se os olhos. Não sei se foi o rei da Babilônia que mandou fazer isso. E o levou cativo e jogou na prisão. Ele ficou muitos anos ali sem poder enxergar. E no final, o último rei da Babilônia, talvez um tal de Senaqueribe, mas não tenho certeza com os nomes, são tantos nomes que eu teria que estar vendo aqui direto, teve misericórdia desse rei e o mandou retirar da prisão, e diz que esse rei terminou seus dias sentados à mesa do rei, comendo com esse rei da Babilônia. O que? Artaxerxes, sei lá, meus irmãos, não me perguntam o nome de ninguém, vocês têm que ler a Bíblia. Então aqui Deus, ele deixa essa sentença, ele fala, quem sabe, bem pode ser que o entendam, porque ali se eles entendessem o que o profeta fez, quem sabe alguns deles se arrependeriam, iam falar, meu Deus, por causa da nossa rebeldia, nós não ouvimos os profetas, que há tanto tempo tem falado no nosso meio, por causa da nossa rebeldia, a gente está indo para o exílio. Então Deus aqui, ele manda o profeta nem falar, mas agir, fazer algo. É um sinal, né? A Bíblia falou, eu sou o vosso sinal. Ezequiel era o sinal daquele povo. Eu queria perguntar para vocês no dia de hoje, o que tem sido sinal na sua vida? Antes de eu continuar a ler esse texto, o que tem sido sinal na sua vida? O que tem sinalizado um exílio para você? Ana, mas o que você está querendo dizer, Ana? Eu sou cristão, eu estou bem, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu estou numa boa. Eu quero dizer, meu amado, minha amada, que nenhum de nós estamos fora do risco de estar em perigo. Às vezes você tem um desejo no seu coração que você tem cobiçado todos os dias. E aqui eu não quero entrar em nenhuma coisa direta para ninguém falar, tá falando é comigo. Eu estou falando no geral. Às vezes você tem um desejo no seu coração e você sabe que esse desejo é pecado. Talvez você já está em pecado, vivendo esse desejo do seu coração. E você liga a televisão e você vê os sinais. Você vê os sinais do mundo, dos dias que nós estamos vivendo. Simplesmente talvez você abra a Bíblia e lá onde você abre está falando exatamente o pecado que você está vivendo e lá fala o que acontece se você prevalece nesse pecado. Talvez é um sinal. Talvez o sinal que Deus está te dando nesses dias é um coração inquieto, a tristeza. Talvez você está andando triste por causa do pecado, porque você sabe, porque você é cristão. Então você como cristão, você sabe que você está em pecado, você sabe que tem uma coisa que não agrada a Deus, tem uma coisa errada. Você sabe, não tem jeito, a gente sabe. Pode ser o que for, meus irmãos. Às vezes você está com rincha com uma pessoa e aquela pessoa está vindo em cima de você com tudo. E você, de certo modo, então, tá meio que brigado com essa pessoa. Na sua justiça, o certo, você está afastada. Mas talvez isso é o suficiente para gerar uma confusão muito grande na cabeça da pessoa. E ela dizer que você não a perdoa e etc. E aquilo ali é um sinal. É a falta da paz, é a inquietação no seu coração. Às vezes você está assistindo o que não deve. Às vezes você está agindo com coisas que você não deveria agir. E não coloque a culpa em Deus, meus irmãos. Olha, Deus tem agido na vida do seu povo já. Tem 5 anos que Deus tem me liberado. Tem limpado a minha vida. Eu não sei, eu já contei várias vezes, mas eu dou uma repetida nessa história. Sempre vale a pena frisar certas coisas.
Quando eu cheguei na Itália, para quem não sabe, eu moro na Itália. Quando eu cheguei na Itália, a família do meu marido me pegou, me fez assinar uns documentos e eu ainda não sabia nem falar o italiano. E eles me colocaram como uma pessoa eles colocaram eu e foi falado que eu trabalhava 30 dias, depois eles me tiravam do trabalho e aí eu ficava desocupada, passava alguns meses, recebi um cheque da Itália, do governo italiano, me pagando a desocupação, né, porque eu estava desocupada. E como eu trabalhava só 30 dias, nesse período eu tinha que ir no médico aqui na clínica da cidade, no chamado médico de família, e falar que eu estava doente. E aí eles me levavam e tal, e falavam tudo em italiano e não sei o quê. E eu fiquei aquilo ali, né, até eu aprender a língua. Devagarzinho eu comecei a aprender, entendi o que era, porque uma vez por ano eles fazem isso, todo ano, aqui onde a gente mora. E nos anos que se passaram eu comecei a entender bem a língua, né, e tal, eu comecei a entender. E eu começava a perguntar, peraí, vocês estão dizendo então que eu trabalho sem sair de casa? Aí tem uma pessoa que é dono de uma fazenda, de uma parte agrícola, esse cara me assume como se eu estivesse trabalhando para ele por 30, por 60, por 51 dias, alguma coisa assim. Eu assino o documento dizendo que eu trabalho para ele, que ele me contrata. Então o governo italiano pensa que eu todos os dias estou de 5 horas da manhã até 10, 11 da manhã trabalhando na roça. E depois eu falo que eu adoeci no meio dessa brincadeira toda, uma dor na coluna, uma dor na perna, não sabe o quê. Aí o médico, já sabendo do embrulho, é consciente e aceita aquilo, assina os documentos dizendo que eu estava doente. Aí eles mandam um controle na minha casa, vem um médico do governo, me vem em casa com os documentos que o médico da cidade me deu e disse, ok, te dou mais 3, 4 dias em casa. E depois que passa esse período, então o governo italiano entende que eu trabalhei, que eu fiquei doente, que eu estou desempregada, então ele me paga em cima disso. É assim que funciona. Você paga parte desse dinheiro que você recebe, você dá para o moço que te contratou, para cobrir os documentos que ele teve que entrar, porque realmente você consta como alguém que trabalhou, e cobre, né, as taxas, tudo aquilo ali. Aquilo ali, meus irmãos, quando eu entendi, eu falei, meu Deus, tem uma coisa que não tá legal, não gosto disso não. Eu não gosto disso. Só que tem 9 anos que eu tô na Itália, e Deus, ele me chamou há 5 anos atrás, ele me trouxe esse reavivamento que tanto é falado por aí. Foi aonde eu aprendi sobre o arrebatamento, foi aonde eu comecei a ter sonhos, aí com tsunami, com coisa do gênero. Tem 5 anos que tá acontecendo. Então esses 4 anos que eu fiquei aqui, piaba, né? Piabei de um lado pro outro. Eu era crente, mas era essa crente fria, essa crente largada. Tava tranquila, aparentemente, vivendo uma vida no mundão. E eu aceitei por 4 anos isso, numa boa. Nunca, eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, porque como uma pessoa salva, é isso que eu falei no início, como alguém salva, a gente sabe quando uma coisa tá fedendo, tem alguma coisa que não bate nisso, mas a gente foi aceitando, foi levando com a barriga. E eu observei uma coisa, toda vez que o dinheiro do governo chegava, ele evaporava. Para vocês terem uma ideia, tem uma vez que chegou esse dinheiro, o carro que nós temos quebrou. E só o conserto desse carro foi mais de 60% do valor desse dinheiro que chegou do governo para consertar o carro. O resto que sobrou, meu marido cobriu taxa. E meu marido, sem trabalhar direito como eletricista, ele tinha, né, uma firma como eletricista, né, como se ele fosse e tal. Então ele tinha que pagar todo ano taxa. Esse dinheiro ia para as taxas. Então assim, um dia, quando esse troço começou a me dar fastídio mesmo, eu comecei a reclamar com meu marido e eu falei com ele, eu falei, Pepe, olha que toda vez que esse dinheiro chega, a gente não goza desse dinheiro. Não é que é um dinheiro que a gente pode pegar ele inteiro, comprar passagem de avião e passear no Brasil. Ou um dinheiro que a gente pode simplesmente sair para gastar à vontade, comprar roupa nova, perfume, encher a geladeira, gastar dinheiro com os filhos, comprar brinquedo para eles e etc.
Mas você já observou que é um dinheiro que toda vez que a gente ganha, a gente nem vê ele? Aí um dia ele falou, é mesmo, né? Eu falei, olha, carro que quebra, problema com taxa do governo que chegou na hora que não precisava, tudo. Foi pra que a gente ganha esse dinheiro? Mas tirando isso, aquilo me dava fastígio no meu coração. E quando veio a mensagem que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, não é mais tempo de pecar. A primeira coisa que eu fiz, meus irmãos, eu falo isso com emoção, eu tô vendo uns dias que eu tô muito emocionada. Mas a primeira coisa que eu fiz foi bater o pé. Foi bater o pé e dizer, eu não faço mais. A sorte que os parentes tiveram é que em 5 anos, os 2 primeiros anos, como eu engravidei, eu tinha direito a tal da maternidade, porque realmente eu dei leite para os meus filhos e os papéis já tinham sido todos engatinhados. Aí eu simplesmente recebi por 2 anos, pelos primeiros 2 anos da minha conversão, o aleitamento, né, materno. Então eu recebi do governo e eu só receberia isso se eu tivesse algum documento que provou que alguma vez eu trabalhei e tal. E ainda foi aquele resto de embrulho, porque eu falo que era. Foi aquele resto de embrulho que me deu o direito, porque se eu não trabalhasse, se eu não tivesse tido nunca documento nenhum na Itália, que eu tivesse trabalhado, eu nunca ia receber o direito do aleitamento para os meus filhos, nada, não ia receber nada do governo italiano. E aquilo ali foi os 2 anos, os 2 últimos anos que ainda passou arrebentando, arrastando, passou arrastando mesmo esse embrulho. E veio. Mas eu posso dizer que já tem 3 anos que eu bati o pé e falei, não, basta. Mas sabe quanto que eu enfrentei aqui de gente me quebrando pau comigo? Você tem que fazer, porque é direito seu, porque você não tá ganhando nada. Como é que me falaram? Falaram, não, mas você não tá roubando, não. Aí um dia, para quebrar o argumento, eu falei, ok, vamos fazer conta. Você tá falando que eu não tô roubando. Não, você não tá roubando, não. É seu direito de receber esse dinheiro. Eu falei, ok, então vamos fazer um exemplo aqui. Ok? Eu vou na comerciante e eu assino um documento dizendo que eu trabalho por 51 dias, ok? Ok, Ana Paula, fina aqui tá. Ok. Passa alguns dias. Se eu digo ou não que eu tô doente, independente de qualquer coisa, vamos dizer que eu não tô doente, então eu vou receber só a desocupação, porque depois dos 30 dias de contrato, dos 50 dias eu tô desocupado, eu tô desempregado. Então, eu recebo 2.000 euros e 1.000 euros eu tiro, pago o patrão que me fez os documentos, que diz, que alega que ele sozinho gastou 1.000 euros para me fazer trabalhar aqueles dias, ok? Ok. Coisa que eu já acredito que não é verdade. Eu acredito que é bem menos. Mas, então você há de convir comigo. Eu tirei 1.000 do meu bolso, paguei pro cara e outro 1.000 ficou para mim. Quer dizer, então eu ganhei 2.000, 1.000 eu paguei a dívida, eu ganhei 1.000 euros. Então, você acha que isso não é roubo, não? Esses 1.000 euros aí, da onde que vem? Mas você trabalhou, mas que você tá dizendo que eu trabalhei, que eu fiquei em casa todo dia? Eu não pus o pé fora da casa um dia desses dias que diz que eu trabalhei. O que você tá dizendo? Isso é mentira. Mas você tem direito? Eu falei, não tenho direito. Eu não tenho direito, eu não tô trabalhando. Meus irmãos, eu cheguei até a pedir o moço mesmo. Falei, olha, então eu só vou fazer isso se o senhor realmente me contratar. Eu tiver que ir pra roça. O moço correndo pra mim, eu pra minha cara, falou, filha, mas ali só trabalha homem, porque é tudo trabalho pesado e você como mulher, você não dá conta. O trabalho que eu tenho realmente, mas é coisa que é dirigir trator, trabalhar na montanha mesmo, nos barrancos, né, cortando árvore, é tudo serviço pesado. Me desculpa, mas eu não posso te assumir, não. Então, meus irmãos, eu cheguei à conclusão, se eu não posso trabalhar de verdade, por que eu tenho que embrulhar? Então, Deus, ele começou a limpar minha vida nesse período aí, lá atrás. E aí foi me tirando outras coisas, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, do mesmo jeito que Deus foi guiando a minha vida para limpar as coisas erradas, ele está guiando a vida de todo mundo que a ele pertence. Por isso, o sinal qual é? É o Espírito Santo que te traz ou uma tristeza no coração, ou te traz fastídio, ou te traz incômodo. Você tem certeza que aquilo ali não está legal, você está forçando a barra. Quando o cristão faz algo na vida e ele sente que ele está forçando demais, aquilo não vem de Deus.
Até uma mensagem, quando a gente vai escutar, seja de quem for, você que está sendo forçado, você está escutando com força mesmo, você está fazendo fadiga para ouvir. Será que é de Deus? Às vezes não. Às vezes aquilo que você está ouvindo não é de Deus, porque não está fluindo. Porque a voz de Deus, ela flui. A Bíblia diz que a palavra de Deus é vida. E a vida, ela cresce, a vida, ela flui. A vida, ela frutifica, ela funciona. As coisas de Deus, elas vão, elas acontecem. Então a pergunta hoje é essa: qual é o sinal que Deus está dando para você que em uma área específica da sua vida, sim, você está sendo rebelde? E Deus, ele fala, quem sabe eles vão ver e vão entender. Então quem sabe você vai ver e vai entender que você está agindo errado? E na nossa sociedade hoje, a nível global, os homens estão vendo sinais. A última foi essa nuvem aí na China que apareceu em forma de cidade. Aí já abriu lá na Galileu o blog dizendo que isso tem explicação científica. A coisa mais engraçada que eu bato o olho para ver todo o tempo ultimamente é isso. Tudo tem explicação científica. Os buracos que estão aparecendo que nunca apareceu. Isso é coisa dos últimos 10 anos ou menos. Até então nunca aconteceu. Mas são anos e anos e anos. Nunca aconteceu. Olha que nós passamos a era da indústria. A gente veio aí, depois da Segunda Guerra Mundial, teve desenvolvimento industrial no mundo inteiro praticamente. Só nos países com regime comunista que não foi desenvolvimento, mas os outros todos explodiram. Então, poluição, chuva, devastação, as cidades cresceram. Dá quantos anos, meus irmãos? Dá quantos anos? E nunca teve um buraco no chão. Agora, nos últimos anos, começou a ter buraco até nos lugares mais absurdos do mundo, tipo Estados Unidos, lugares super chiques, super bem organizados, os troços começaram a afundar lá. Tem explicação. Tem explicação para tudo. As nuvens esquisitas que a gente nunca viu, agora tem explicação. Essas poeiras, essas tempestades de poeira aí que a gente vê em alguns vídeos aí, cidades inteiras sendo tomadas por uma nuvem vermelha. Não, isso tem explicação. A chuva vermelha que andou caindo na Índia, tem explicação. Tudo tem explicação. Tudo, tudo. A única coisa que não tem explicação na cabeça do mundo é o pecado. Porque eles são rebeldes e eles não querem atentar aos sinais que Deus está mandando. Dos últimos dias, que está lá em Mateus 24. Então, Deus, depois dessa conversa toda com Ezequiel, ele continua dizendo, porque Deus, ele sabe. Ele sabe. Não tem jeito com tal, tem jeito com tal. Mas Deus, ele fala. Olha só, aqui agora a coisa engrossa para o lado. Ó, engrossa inclusive para o nosso lado. Olha só. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Ó, como eu, Ezequiel, fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros as bagagens às escuras, sairá. Esse príncipe, como eu estou dizendo, se eu não me engano, foi o último rei de Judá, ele teve os olhos perfurados. E ele foi levado para o exílio cego. E é isso aqui a profecia de Ezequiel. Abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, a terra dos caldeus. Olha lá, tá lá em 2 Reis 27:7. Se eu não me engano, esse texto aqui, ó. 2 Reis 27:7. É isso mesmo, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha morrer ali, porque ele morreu lá, morreu sentado na mesa do rei, comeu lá na casa do rei até o último dia de sua vida, cego. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles. Isso tudo já se cumpriu, meus irmãos. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos, que foi o que aconteceu. O rei, quando ele terminou, Nabucodonosor terminou de invadir, né, Judá, ele devastou tudo, fez tudo, aconteceu tudo. Ele deixou os mais pobres na terra para cultivar a terra, para cuidar daquilo que sobrou, daquele amontoeiro de morte que sobrou. O rei deixou os velhos, os mais velhos,
e os mais pobres para trás. Escapos da espada, que é deles deixarei ficar alguns poucos, escapados da espada, da fome e da peste. 4 gatos, meu irmão. 4 gatos ficaram na terra, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então, os que conseguiram fugir e foram para terras estrangeiras, contaram, relataram tudo que aconteceu. E provavelmente muitos disseram, nós abandonamos o nosso Deus, e ele trouxe sobre nós a sua ira. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade, e dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam, As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora, meus irmãos, esse finalzinho aqui vale para nós. Vale para nós. Olha, nós estamos no ano de 2015, já quase entrando no mês de novembro. Quer dizer, daqui 2 meses e 10 dias, que hoje é dia 21, hoje é dia 21 de outubro de 2015, daqui 2 meses e 10 dias, 11 dias, sei lá quando termina outubro, se com 30 ou 31 dias, nós vamos estar entrando em 2016. O ano de 2015, querendo você ou não, foi um ano muito curioso, foi um ano muito sério, foi um ano particular. Não foi o ano que teve um cometa caindo ainda, não foi o ano que uma tsunami devastou a Terra, não foi o ano em que o anticristo apareceu, como muitos preveram, não foi o ano que o arrebatamento ainda aconteceu até agora nós estamos aqui, pode ser que seja até dezembro, a gente não sabe. Uma coisa eu creio no meu coração, a partir do momento que veio a última lua de sangue, eu tive isso no meu coração, a qualquer momento pode ser o arrebatamento, porque profeticamente não tem nada que impede, a não ser alguma pequena catástrofe, digo pequena, justo para abrir a grande tribulação, alguma coisinha pode acontecer por aí, para Deus chacoalhar o mundo e fazer arrepender aqueles últimos que estão duros de coração, mas é uma suposição, porque chegou num ponto que a gente não tem condição de dizer mais nada. A gente está vendo aí agora, anunciando, até a NASA falou que ia passar no Halloween. Está falando que no dia de Halloween vai passar um asteroide tão próximo da Terra que ele vai passar raspando na Terra. A NASA está falando isso aí, tá? Mas parola vai, palavra vem. As coisas aumentaram intensificamente. 2015 foi o ano dos asteroides, dos meteoritos caindo na Terra. A gente teve aí vários vídeos aí pela internet. Enfim, meus irmãos, a Bíblia fala aqui em Ezequiel capítulo 12, versículo 21 em diante. Porque hoje eu vejo uma coisa, eu estou vendo isso claramente. Muita gente que se diz irmão em Cristo está dizendo, não vem não. Muita gente fala assim, vocês estão querendo que a terra acabe logo, vocês estão querendo que o inferno via na terra, né? Tem gente falando, não, Jesus não vai voltar não, ainda vai demorar muito. Não, ainda vai passar muitos anos antes que aconteça isso. Tem gente aí batendo o pé mesmo, vocês que estão aqui ouvindo comigo, todo mundo sabe de gente falando isso. Mas vocês estão querendo que a tsunami acabe com a Terra, hein? Outro dia um fez um comentário assim, por que vocês estão querendo queimar o planeta com um meteoro a todo custo? Porque o povo está tendo sonho. Eu não acredito que é uma histeria em massa. Eu não acredito que os crentes todos estão com febre e estão delirando ao mesmo tempo. Eu não acredito que tem gente séria aí sonhando com tsunami, com meteoro, com esse troço todo, sonhando com coisas terríveis, à toa, porque tá com febre, pegou vento e ficou doente, aí começou a delirar. Eu não acredito, meus irmãos. A Bíblia diz em Joel capítulo 2 que nos últimos dias os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e haverá sinal na lua e no sol. Meus irmãos, tudo está acontecendo.
ou Deus é mentiroso, ou a Bíblia está mentirosa, a gente tem que rasgar e jogar no lixo, ou isso vai acontecer. E eu, Ana Paula, eu não mudo de ideia. Eu tenho certeza que é questão de tempo, mas vai acontecer. E aqui em Ezequiel 12, 21 fala sobre isso. Olha só. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, olha só, filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Esse provérbio diz: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Basicamente, não parece que está acontecendo conosco. Parece que o tempo em que nós estamos no meio dele está se prolongando. Nada está acontecendo e não se cumpre a profecia. Que Deus está retardando o arrebatamento. Que Jesus vem, mas ele falou que vai esperar mais um pouquinho. Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Tiveram as luzes de sangue, não teve nada. Então não vai cumprir mais. Deixa quieto, Deus desistiu, mudou de ideia. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel, mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu sou o Senhor e falei, e falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, farei a palavra e a cumprirei. Falarei a palavra e a cumprirei, assim diz o Senhor o Deus. O juízo virá. Olha isso, meus irmãos. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Eu nunca acreditei que Jesus está esperando que alguém se converta para arrebatar a igreja. Eu nunca engoli, pode ser rebeldia minha, mas é uma opinião minha, mas eu nunca engoli essa conversa que Deus está esperando mais um pouquinho. Como? Se ele tivesse feito a coisa e tivesse no meio desse projeto de Deus algo dado errado, agora ele falou: não, então peraí, eu vou mudar aquilo que eu decidi, eu vou esperar. Eu acredito que se por acaso Deus está retardando o arrebatamento, vamos dizer assim, se é o caso, até isso já estava programado antes da fundação da terra. Deus é perfeito, Deus é lógico, Deus é fiel ao seu relógio. Deus, ele é um Deus que ele sabe cada coisa no seu devido tempo. E Deus, ele tem um tempo de tolerância para tudo. Meus irmãos, Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. E Deus, ele não pode suportar o mal. Ele não pode olhar o mal. Ele não tem como, com a sua natureza gloriosa, conviver vendo essa lixeira que virou o mundo. E não tem essa conversa na minha cabeça que Deus agora está esperando um pouquinho mais. Aí eu ia arrebatar a igreja, já era para ter levado ela, mas eu estou retardando isso porque ainda tem uns gatos que estão precisando converter. Meus irmãos, se Deus fizesse isso, nós estamos falando de 2000 anos que Jesus veio, 2015 anos que Jesus veio, morreu na cruz. Quantos cristãos sofreram perseguições, foram torturados, morreram em estados deploráveis por amor a Cristo. E Deus não poupou a vida desse povo, deixou eles morrerem. Quantos e quantos estão morrendo no mundo inteiro há 2000 anos até agora? Todo dia tem cristão sendo perseguido. Então será que Deus põe na balança? Eu vou poupar o cristão que está sendo perseguido? Ou vou poupar aquele que ainda está lá na discoteca e não quer decidir se vem ou se não vem?
Mas ele também é um Deus de glória. Ele não pode, com o mal, ele não suporta o mal. Deus tem sido ofendido, Deus tem sido afrontado, Deus tem sido perturbado, Deus tem sido afrontado, meus irmãos, pelo pecado. Agora estão dizendo aí que na Alemanha, eu vi isso uma reportagem, que estão querendo colocar uma espécie de lei lá que vai incentivar o pai a ter relação sexual com a filha, a mãe ter relação sexual com o filho, todo mundo junto, filho, criança. Aí colocaram a foto de uma mulher com o filho na cama e ela dando café pro menino de manhã, os dois nus. Mostrou que agora na Disney eles estão querendo pegar os príncipes dos contos de fada da Disney e fazer eles virarem gays para abranger mais. Aqui na Itália já está conversando muito sobre esse negócio aí dos direitos dos casais homossexuais, num país católico que tem o tal do Papa. O mundo inteiro, todo dia uma loucura atrás da outra. A pergunta é até quando Deus vai suportar toda essa afronta? Nós estamos vendo um Deus que já está suportando mal há 2000 anos. Por que agora, por 3, 4 gatos, Deus ele vai segurar mais o negócio? Eu acredito, meus irmãos, pode ser uma grande besteira que eu estou falando, porque eu não sou dona da verdade. Mas eu creio que se por acaso Deus está retardando qualquer coisa, isso ainda já estava dentro do tempo programado dele. É como se você fosse fazer uma viagem daqui a um ano. Aí você fala, eu vou fazer uma viagem daqui a um ano, eu vou para a Austrália. Vai eu, vai meu filho, vai meu marido. Então nós vamos nós 3 para a Austrália. Então é daqui a um ano, então eu já posso comprar até a passagem. Já tem a possibilidade de eu pagar a passagem, de eu pagar o hotel, de eu pagar tudo. Aí eu vou na agência da viagem, chego lá, sento lá. Aí a mulher vira para mim e fala quanto custa e fala a data. Fala justo daqui a um ano, no dia 12 de dezembro você vai partir. E você vai para a Austrália. Então eu compro a passagem, mas aí a mulher vira para mim e fala o seguinte, fala, olha, mas você vai partir de uma cidade que você não mora nela, né? Não. Então o que você quer fazer? Você vai querer comprar o voo para chegar na cidade onde você vai pegar o avião definitivo para a Austrália no mesmo dia? Ou quer colocar que você vem no seu tempo, do jeito que você quer? Aí você vira para a mulher da passagem e fala, não, eu vou dar uma tolerância de 3 dias. Eu vou comprar uma passagem para chegar nessa cidade 3 dias antes. Aí eu pago um hotel, durmo ali para não ter que preocupar em perder o avião. Mas a data da partida do avião que vai para a Austrália está lá, no dia 12. Mas eu já no dia 9 eu compro a passagem para chegar nessa cidade. Ok? Ok, como a senhora quiser. Então eu dei uma tolerância. Uma tolerância. Mas isso não significa que a agência de viagem falou, olha, já que você está chegando antes, os planos vão ser mudados. Em vez de partir dia 12, vai partir dia 10. Não, o dia 12 é sempre lá. Só que você deu um pouco de tolerância para chegar antes. Então você está enrolando dentro de um tempo ali extra. Então eu acredito que Deus ele tem a data marcada para o arrebatamento. Ele tem essa data, ele sabe o dia que vai ser. Pode ser que dentro desse período ele abriu uma aspas, ele abriu um parênteses para deixar um pouco como que livre para que quem seja mais possível de se converter venha. Não sei se eu estou complicando a conversa aqui, mas é ao máximo que eu acredito que Deus possa fazer. Mas não que Deus já determinou as coisas e de repente ele teve que mudar os planos que ele fez eternamente lá, antes da fundação do mundo, por amor a quem? Posso estar errada? Posso estar muito errada. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. A Bíblia diz que Deus é de amor e de misericórdia. E ele é longâmino. A Bíblia diz que Deus é longâmino e misericórdia. Porém, eu acredito que Deus ele ama tanto aqueles que já estão esperando a justiça, que talvez não valha a pena ele ter que adiar algum compromisso que ele já fez antes da fundação do mundo. Tem muita gente precisando de socorro. Tem muita criança aí na idade da inocência sendo perseguida, morta, violentada, invadida de todos os modos. Tem muita coisa errada acontecendo nessa terra, tem muito inocente morrendo. E o mundo em si, a natureza em si, tudo, os anjos de Deus, tudo. Deus, ele ama tudo, ele ama todos nós, ele tem um compromisso
com o seu exército celestial, ele tem um compromisso com os salvos, ele tem um compromisso com aqueles que estão se perdendo aí todos os dias inocentemente com as suas vidas, ele tem compromisso. E ele não vai tolerar o mal muito tempo. Ele tem o tempo dele, não tenha dúvida, eu creio nisso, meus irmãos. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. Não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra de Deus hoje vai ter um arrebatamento. Um povo santo vai ser levado embora dessa terra. E logo em seguida vai começar a grande tribulação. Essa palavra, meus amados, ela não vai ser retardada. Não creia, não pense você que Deus está enrolando, que Deus está esperando, que Deus está criando condições de embrulhar. A palavra de Deus não é retardada, não é uma palavra que chega depois, atrasada. Aquilo que ele determinou já está com a sua data marcada. Por isso cabe a nós se consertar enquanto essa palavra ainda não chegou no dia de se cumprir. Porque se chegar no dia, enquanto, meu amado, enquanto Deus não glorificar cada ser humano, enquanto Deus não julgar a morte no lago de fogo e enxofre, enquanto Deus não eliminar todo o mal, exterminar todo o mal do mundo, da terra, do universo, enquanto Deus não fizer novos céus e novas terras, enquanto Deus não usar o julgamento do trono branco, enquanto essas coisas não acontecerem, sempre vai ter mal na terra. Sempre vai ter o inocente pagando pelo culpado, sempre vai ter injustiça, sempre vai ter rebeldia, meus irmãos. Não pense que depois da grande tribulação tudo vai virar um mar de rosa. A Bíblia diz que depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto, ele vai reunir um exército mais numeroso do que a areia do mar, e eles vão ir contra o Senhor Deus Todo-Poderoso que vai estar ali em Israel, Jesus Cristo governando na terra, e os homens vão se levantar para ir contra ele. E um fogo vai cair do céu e vai acabar com todo mundo. Não vai ter nem tempo de levantar uma guerra. Deus ele vai estipar, ele vai tirar todo o resto de gente ruim que tiver na terra. E logo em seguida entra o julgamento do trono branco. Então, meu querido, não pense você que o mundo está sem condições e tem muita gente ainda que precisa saber da palavra de Deus e precisa ser salvo. Quem a Deus pertence, pertence e vai ouvir. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, ouvem a minha voz. Quem é de Deus, seja agora, seja daqui a pouco, vai vir para Deus, de um modo ou de outro. E Deus tem o controle de tudo, de tudo. Então, meus amados, cabe somente uma coisa a nós, não querer ficar falando que Deus está adiando o arrebatamento, que Deus não sei o quê, não, cabe a nós dizer só uma coisa. Quem sabe a gente vai entender que a gente precisa mudar a nossa vida. Ezequiel, capítulo 12, versículo 4, versículo 3. Quem sabe eles entendam. Quem sabe, meu amado, nós vamos entender e mudar a nossa conduta. Isso sim cabe a nós pensarmos de modo muito enfático. E assim, meus irmãos, eu entrego essa palavra para vocês. Que ela possa ser grande bênção no dia de hoje. Que vocês possam realmente ter um dia bom. E nesse bom vocês possam refletir mais uma vez como está a minha vida. E assim eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Os abençoo com arrependimento. Os abençoo com consciência. Os abençoo com temor. Os abençoo com humildade. Os abençoo com sinceridade. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.